Sob o aspecto econômico, a federação ela tem que cumprir algumas funções para o seu bom funcionamento. A primeira função dela é a solidariedade entre os entes federados. A solidariedade aqui é tomada não só no aspecto emocional da palavra, quer dizer, não só nós não vamos nos ajudar só porque somos brasileiros, mas a solidariedade é num sentido um pouco mais egoísta também. Nós vamos nos ajudar porque amanhã eu estou te ajudando hoje, porque amanhã eu posso precisar ser ajudado. Então, esse é um dos mecanismos que fazem com que as federações funcionem pelo mundo todo. O outro mecanismo é o mecanismo de equalização, que, na sua forma mais, vamos dizer, radical, diz que um cidadão de uma determinada federação, em qualquer estado, em qualquer município, no caso da Federação Brasileira, que ele se encontre, ele tem que ter direito, tem que ter acesso a serviços públicos de qualidade, de uma mínima qualidade. Nós também temos o princípio da subsidiariedade, que diz que o governo a menor esfera de governo capaz de promover uma política pública, é ela que deve promover essa política pública, evitando a centralização indevida. Às vezes, naturalmente, a centralização tem que ocorrer por problemas de ganhos de escala. Um exemplo pode ser o imposto de renda, que se você botasse cada estado para arrecadar esse imposto, você ia ter perdas de escala, é melhor você ter uma arrecadação centralizada. Então, e fora isso, uma palavra que está muito em voga hoje em dia, quando se discute federação, é a questão do federalismo cooperativo. Então, as federações elas precisam induzir a cooperação entre os entes federativos. Quando a gente está falando de cooperação, a gente também não está falando no sentido inocente da palavra. Quando a gente fala de cooperação federativa, nós estamos querendo dizer de fechar as portas para o oposto da cooperação, que é o oportunismo federativo. O que é o oportunismo federativo? É quando algum dos entes federados tenta se aproveitar da federação para obter dela mais do que lhe é devido. Um exemplo que já foi discutido aqui várias vezes hoje pelos palestrantes anteriores é o caso da guerra fiscal. Quer dizer, você sacrifica a federação para tentar ganhar benefício. Então, você baixa o seu imposto, você isenta algumas atividades do ICMS para você, na verdade, atrair negócios que poderiam estar indo para outras unidades federativas. Então, isso é um exemplo. E não é só... O oportunismo ele não se dá só horizontalmente, ele também se dá verticalmente. Já foi citado aqui também hoje um outro exemplo de oportunismo federativo que o governo federal exerce sobre os entes federados. Aliás, foram citados dois exemplos claros. O primeiro é esse crescimento, esse esforço fiscal diferenciado em relação às contribuições vis-à-vis o imposto de renda e o IPI. Isso é um exemplo de oportunismo federativo. Por quê? Porque a União não tem que dividir isso, então vamos fazer mais esforço fiscal naquelas áreas tributárias que nós não temos que dividir. Então, o federalismo cooperativo, você não precisa levá-lo no sentido inocente da palavra. Você pode tomá-lo como desenhar instituições federativas que fechem a porta para o oportunismo federativo. Um outro exemplo de oportunismo federativo, e agora eu vou falar com bastante cuidado aqui, é o caso da proliferação do divisionismo, do secessionismo estadual no país. Nós estamos, hoje em dia, com nossa federação corre o risco de chegar a 43 estados no futuro próximo. Nós já tivemos, no ano passado, as eleições, o plebiscito no Pará, que impediu a divisão do Pará em 3 estados.
quando eu falo que eu tenho que falar com cuidado disso, é porque nós todos temos que reconhecer que essas populações que querem se separar, ou que foram induzidas a querer se separar, elas têm necessidades não atendidas de grande monta. Então, é fácil convencê-los de que a solução é separar. Mas, geralmente, os grupos que puxam esses pleitos separatistas, eles não estão interessados somente no desenvolvimento da região. Muitas vezes, eles estão interessados em abocanhar um pedaço maior do bolo federativo. Quer dizer, eu participei mais ativamente até do que eu queria nessa discussão sobre a divisão do Pará. Então, a conta é que o estado do Tapajós, que se formaria na parte ocidental do Pará, conseguiria ganhar mais FPE, pelas contas lá dos assessores, do que o estado do Pará como um todo. Eu acho essa conta difícil de engolir, mas, supondo que conseguissem, eles conseguiriam abocanhar uma fatia muito grande do FPE, em detrimento não dos estados do Sul, porque, como já foi dito aqui, o Fundo de Participação dos Estados, 85% é para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, um aumento do Fundo de Participação para um estado nessa região, em uma dessas regiões, vai implicar numa diminuição do Fundo de Participação para os outros estados dessas mesmas regiões. Então, existe, na nossa federação, nós temos que pensar todas as oportunidades que nós tivermos de melhorar a nossa federação, melhorando as instituições, no sentido de tornar a Federação Brasileira mais imune a demandas oportunistas que surgem nas 3 esferas de governo. Quer dizer, não é os estados e os municípios querendo simplesmente se aproveitar da federação, não. Muitas vezes é o governo federal que utiliza desses expedientes para se aproveitar das receitas estaduais também. Então, o que nós precisamos é desenhar instituições que fechem a porta para esse tipo de atitude. E, para desenhar essas instituições, como qualquer processo institucional, nós temos 2 alternativas clássicas. Uma é o gradualismo, onde nós vamos inserindo mudanças marginais nas nossas instituições para chegar onde nós queremos. Muitas vezes, a solução gradualista não é possível, porque você tem que mudar uma série de coisas ao mesmo tempo, e que, se você mudar, você tem que fazer essas mudanças casadas, muitas vezes. Se você mudar uma coisa, por exemplo, se você mudar o FPE, mas não mudar a distribuição do ICMS, ou você mudar o FPM, não mudar a distribuição de FPM, a distorção pode, inclusive, se agravar. Então, a solução gradualista nem sempre é possível. A alternativa clássica à solução gradualista é a solução radical, o choque. Você faz mudanças que você julga necessárias todas de uma vez, não importa o quão pesadas sejam essas mudanças, quão disturbadoras sejam essas mudanças. Ela também tem uma série de problemas. O maior problema dela é o problema político. O ministro Nelson Jobim estava falando aqui sobre o FPE, e eu vou falar um pouquinho em seguida. O grande problema do FPE, para você fazer uma mudança radical no FPE nesse momento, é que, provavelmente, as bancadas estaduais que vão perder vão travar a mudança. Então, quando você faz mudanças radicais, o problema é que, numa democracia, ou isso é muito bem negociado, ou então você corre um risco de travamento do processo legislativo. E, no caso do FPE, é um problema sério, porque, como foi citado, nós temos uma sentença do Supremo, inclusive, acho que é do ministro Gilmar Mendes, numa ação do Estado de Santa Catarina contra a União, tratando de FPE, que determina que, até o final do ano, até o final de dezembro, nós tenhamos uma nova regulação, uma nova regulamentação para o FPE, e correndo o risco de não haver mais distribuição dessa importante fonte de recursos para muitos estados, embora eu acho difícil que, mesmo
que a gente não faça essa regulação, eu acho que haverá uma solução, ainda que parcial, para a distribuição desses recursos. No caso da Argentina, eles passaram por um processo semelhante no começo do século, com o FPE deles, que não se chama FPE, naturalmente, se chama Coparticipaciones, e eles ficaram inconstitucionais durante alguns anos. Aliás, eu não sei nem se eles resolveram já esse problema. Então, o que nós precisamos, na minha opinião, é fazer um gradualismo preparatório. É posicionar as nossas peças no tabuleiro de xadrez de forma a poder desferir um golpe, no bom sentido, e acertar, transformar o nosso federalismo num federalismo realmente cooperativo. E nós temos, eu acho que é um chavão que todo mundo usa hoje em dia, que a crise também pode ser vista como oportunidade. Tem o ideograma chinês que diz que o ideograma para a crise é igual de oportunidade, é um chavão. Mas me permito, nesse momento, usar esse chavão porque esses problemas que vêm se agravando no federalismo brasileiro há anos, eles estão chegando numa posição insustentável e talvez essa questão do FPS seja a gota d'água para que nós possamos realmente, num futuro próximo, tentar desenhar instituições compatíveis com o nosso federalismo cooperativo. Então, nós temos, nesse momento, uma série de debates e pleitos que nos permitem um posicionamento adequado para que, num segundo momento, possamos tentar resolver o problema. Dentre eles, a reforma tributária, que está anêmica no Congresso, mas que tem pontos importantes para o federalismo cooperativo. Quando você transfere, por exemplo, o ICMS, a cobrança de origem para destino, você, basicamente, elimina a munição da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal existe, basicamente, porque o ICMS é na origem. A ideia é, você traz sua empresa para cá, eu te dou, você vai produzir aqui, o ICMS é devido aqui, eu vou te dar incentivos aqui. Se você trouxer a sua empresa para cá, produzir aqui, mas o ICMS for cobrado em outro estado, essa munição para a guerra fiscal se esvai. Outro ponto que, na época, eu achei importante foi o sistema de seguridade social brasileiro ser financiado com uma porcentagem dos impostos em geral. Quando você separa esse imposto, essa contribuição vai para o sistema de seguridade, e esse imposto vai ser repartido com os estados e municípios, gera um incentivo para aquele oportunismo fiscal por parte do governo federal. A parte da renegociação das dívidas, embora seja um assunto muito controverso, ela também dá ensejo para que a Federação Brasileira se posicione de uma forma menos oportunística e mais proativa em termos de construir um federalismo cooperativo. O estabelecimento de regras, possivelmente com o estabelecimento de um fundo de previdência fiscal à la Chile. No Chile, eles têm um fundo fiscal que justamente, quando as receitas estão elevadas, eles reservam uma parte dessas receitas para quando, no movimento anticíclico, para poderem fazer um movimento anticíclico. Quando as receitas caem, eles têm disponibilidade, um pouco mais de disponibilidade de caixa nos governos, atuando anticiclicamente, que é um problema dos nossos fundos todos. O FPE, que eu vou falar um pouco mais, ainda que brevemente, também essa sentença é um ensejo muito bom para que nós discutamos nossa federação de forma profunda. E o último ponto, mas eu deixo por último mesmo, porque esse seria o último ponto que precisaria ser discutido, mas depois que todo o resto fosse discutido, é a lei de responsabilidade fiscal. Por que eu acredito que tem que ser o último ponto? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela promoveu
um avanço incrível nas finanças públicas brasileiras. Naturalmente, que, como toda lei, ela é imperfeita no começo, e, à medida que a dinâmica social e econômica brasileira evolui, ela vai se tornando cada vez mais imperfeita. O problema de se mexer na lei de responsabilidade fiscal é que ela é uma caixa de Pandora. Se você abrir essa caixa, dificilmente você vai controlar o resultado final. E o resultado final, embora a motivação inicial tenha sido bem intencionada, o resultado final pode ser de uma qualidade muito ruim. Então, a lei de responsabilidade fiscal, para mim, é o último ponto que deveria ser debatido no debate federativo, e eu concordo com o governador Anastasia que a lei de responsabilidade fiscal ela é dirigida para os estados e municípios, e a União, basicamente, tem muito menos obrigações perante a lei do que os estados e municípios. Isso é um ponto que eu acho que deveria ser revisto no futuro. Sobre o FPE, nós, no IPEA, estamos, semana que vem ou na próxima semana, vamos emitir um comunicado da presidência do IPEA, vinculando uma proposta, uma nova, talvez a 21ª proposta sobre o FPE. E essa proposta seria uma proposta de transição. Como é que ela funcionaria? Ela partiria das distribuições atuais do FPE. Então, não haveria, ex ante, ganhadores e perdedores. Para os anos seguintes, cada ano, quanto cada estado recebe, a proporção que cada estado recebe do FPE, seria reajustada da seguinte forma. Quando o estado ganhasse população, ele ganharia mais FPE. Quando o estado perdesse renda per capita relativa, ganhasse população relativa, né? Porque a população, basicamente, todos os estados têm ganho no Brasil, mas população relativa. Quanto maior, quando você tem um acréscimo de população relativa, você tem um acréscimo de FPE. Quando você tem um acréscimo, um decréscimo de renda per capita relativa, você também teria um acréscimo do FPE. Não, essa medida, ela, embora seja, ela teria caráter provisório, ela chamaria, na proposição legal que seria encaminhado, que poderia ser encaminhado, potencialmente encaminhada junto com ela, formaria um grupo para discutir um fator, uma resolução, um desenho mais ideal do FPE, que pudesse levar em conta, não o IDH, porque realmente é um estrangeirismo que poderia causar problemas nos critérios de repartição, mas critérios objetivos, quer dizer, não em nível, mas em variação. Por exemplo, estados que tivessem apresentando maior redução na mortalidade infantil ou na alfabetização de pessoas, ou critérios reais, e pegando a variação desses critérios. Então, essas variações fariam jus ao Estado compor um índice que seria o critério de divisão do FPE. Mas isso seria para o futuro. Por quê? Porque daqui para dezembro, uma discussão como essa, com os vários atores envolvidos e os vários interesses envolvidos, naturalmente, não haveria tempo para uma proposição como essa ser aprovada até dezembro. Então, a nossa proposição é que, a princípio, sejam mantidas as proporções de partilha atual. À medida que a população relativa de um estado cresça, ou que sua renda per capita decresça, ele vai ganhando FPE. Uma outra vantagem é que nós não precisaríamos nos preocupar com a área do estado, que é um dos critérios adotados, porque a área do estado não está variando. Como nós estamos pegando as variações, a área do estado não seria considerada. Mesmo porque a área do estado é um critério muito ruim para a distribuição. Porque você tem, nós temos uma metodologia de cálculo de distância relativa que o poder público tem que atuar.
Se você pegar o estado de Santa Catarina, essa distância relativa de atuação do poder público é maior que a distância relativa de atuação do poder público no estado do Amazonas. Por quê? Porque no Amazonas é um estado imenso, mas o grosso da população está num lugar. Santa Catarina é um estado muito menor, geograficamente falando, mas a dispersão da população no estado é muito maior. Então, obviamente, que o que importa para a equalização fiscal, que é um dos objetivos do FPE, não é o tamanho geográfico do estado, é o problema de você prestar serviço à população do estado, que pode estar muito distante. Então, o critério de área realmente é um critério ruim para você dividir isso. Não vai atender a nenhum dos critérios, nenhum dos objetivos pelos quais o FPE foi criado e tem sido mantido como um importante meio de equalização nacional. Então, a proposta é: você mantém as proporções e vai variando marginalmente. Enquanto isso, você abre juntamente com essa proposta, deveria uma proposta embutida na proposta, uma resolução que permitisse a criação. Na verdade, nós já temos um grupo criado, inclusive presidido pelo ministro Nelson Jobim, para a discussão do federalismo em geral. Talvez fosse necessário, no caso do FPE, a criação de um subgrupo, um grupo de trabalho dentro desse grupo de notáveis, para que você pudesse discutir critérios verdes para o FPE, critérios de performance para o FPE. Porque, como ele é hoje, primeiro, ele é fixado desde 91, que cada estado recebe uma determinada proporção. A dinâmica econômica e populacional demográfica dos estados mudou. Então, se você fizer um exercício estatístico de correlação de quanto cada estado ganha e a sua população, você vai ver que a correlação estatística é muito baixa. Você vai ver que a correlação estatística com a renda per capita é muito baixa. Então, o FPE é simplesmente uma forma do governo federal despejar dinheiro, sem critérios. Por outro lado, você tem o problema dos estados, que já estruturaram a sua administração pública baseados naquela receita. Então, seria muito conveniente para os estados você fazer uma mudança radical de cara, porque isso poderia ter efeitos nocivos às finanças públicas de alguns entes federados, de algumas unidades federativas. Mas essa proposta permitiria que esse ajustamento fosse gradual. Então, permitiria aos estados se prepararem. E por não haver perdedores nem ganhadores ex ante, ninguém sabe quem vai ganhar e quem vai perder, a princípio, só se o cara for lá e fizer a conta demográfica, projeções demográficas, já é uma coisa mais incerta, mas, a princípio, não haveria ganhadores nem perdedores. Então, essa mudança gradual, daqui para frente, poderia permitir que um acordo se formasse no Congresso, de forma que nós não corrêssemos o risco de, vergonhosamente, ficarmos inconstitucionais, na nossa federação ter pontos inconstitucionais. Então, eu gostaria de encerrar aqui, porque, diante das pessoas que apresentaram antes de mim, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar sobre a perspectiva histórica, mas eu gostaria só de deixar essa mensagem mais técnica, de que nós temos que pensar a nossa federação não com aqueles olhos inocentes de que cada um vai ajudar o outro pelo simples amor à solidariedade, embora esse também seja um motivo forte para a ação das pessoas, mas que nós temos que tentar redesenhá-la de forma que as nossas instituições induzam a essa cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Rogério Miranda. Nós vamos passar agora, imediatamente, a resposta das perguntas. Nós temos duas perguntas endereçadas ao governador Anastasia. A primeira da doutora Maria Célia de Souza Mendes Primo, que pergunta o seguinte: achei muito pertinente o comentário da malha rodoviária passar a ser estadual. E ela pergunta por que esse pleito não poderia se tornar uma bandeira que, com certeza, todo o país iria se beneficiar. Esta é a primeira pergunta, eu já vou fazer logo a segunda, governador, aí o senhor poderia, desde logo, responder. E o outro vem do doutor Lirando de Azevedo Jacundá, que é vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais e Distritais. Ele chama a atenção para que a entidade que preside sempre chamou a atenção para a questão da dívida pública, que tem viabilizado os investimentos e custeios das administrações públicas estaduais, e que há um trabalho de um fiscal gaúcho chamado João Pedro Casarotto, e que só agora este trabalho vem sendo enfim, apreciado, né? Um trabalho muito importante que chama a atenção para a questão da dívida pública e que essas dívidas estaduais vêm inviabilizando as respectivas administrações públicas. E por que só agora isso está acontecendo? Seria medo do governo central? Não seria salutar que se refizesse o contrato das dívidas estaduais? Então, eu passo de imediato a palavra ao governador Antônio Anastasia. Agradeço as duas perguntas, mas, se me permite a coordenação, eu não posso deixar de me dirigir ao ministro Nelson Jobim, que, durante a sua esplendorosa palestra e pronunciamento, como sempre, fez referências muito corretas, mas pintou um quadro de Minas Gerais que eu fiquei até muito feliz, dando a impressão que nós estamos num nirvana econômico que, lamentavelmente, ainda não alcançamos. A despeito de Minas Gerais ser o segundo estado em população, o segundo parque industrial, a segunda receita ICMS, nós somos o 10º IDH e o 10º em renda per capita de ICMS. Não, o show Minas não chora, reivindica aquilo que tem direito tão somente, como convém a nós, montanheses. Mas, isso. Mas eu queria só lembrar, então, ao ministro Jobim, exatamente esses fatos, que é claro que há um desequilíbrio dentro dos estados, e cada um tem os seus problemas. O próprio estado de São Paulo, que é o estado líder da federação do seu ponto de vista econômico, tem também as suas dificuldades. Mas porque o ministro Jobim está muito bem impressionado, eu fico até feliz, mas, de fato, não é tão belo assim como foi aqui colocado em termos econômicos, vis-à-vis aos demais estados, especialmente ao estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, é a maioria nessa bancada, que é um estado, graças a Deus, também muito desenvolvido, especialmente o seu capital humano e seu IDH. E queria também dizer, professor Rogério Miranda, que o senhor pontua de maneira muito precisa as suas observações, mas só para apimentar um pouco o problema que nós teremos em relação ao FPE, o senhor coloca, por exemplo, que um futuro indicador poderia ser, claro, em tese, para objeto de discussões, a questão da piora ou melhora no indicador de mortalidade, por exemplo. Mas isso significa que, se nós formos dar mais dinheiro para aquele que piora a mortalidade, nós estamos incentivando que ele não faça nada para melhorar a mortalidade. Então, na verdade, deveria ser o inverso. Nós deveríamos só aumentar, e aí o outro, se for o inverso, o outro vai virar, mas eu piorei. Por fatores externos à minha vontade, estou também sendo punido. Então, isso é só para mostrar a dificuldade. E com referência à questão geográfica, voltando aqui ao exemplo, talvez do Amazonas, de Santa Rita, certo? Mas Minas Gerais, que é o quarto maior estado geográfico e a população é muito dispersa, eu tenho 853 municípios no estado. Desses, 220, por exemplo, não tinham asfalto. O estado teve que fazer asfalto nesses 220. Então, o tamanho também, muitas vezes, a Bahia é o mesmo caso, a Bahia é o primeiro no percentual do FPE, o tamanho, muitas vezes, também acaba impactando as necessidades. Não estou dizendo que vai ser o FPE que vai lastrear essas necessidades, mas é um critério geográfico que, muitas vezes, também tem seu peso na composição. Quanto às duas colocações que me foram aqui apresentadas, a primeira da doutora Maria Célia, sobre a questão das estradas. Na realidade, esse tema já foi levantado pelo então governador, o senador Aécio Neves, em 2004, quando houve a regulamentação da CID, e um percentual da CID foi repassado a estados e municípios. Houve a solicitação que nós fizéssemos a estadualização,
inclusive Minas Gerais apresentou formalmente esse pleito, de todas as estradas federais. Claro, repassando também o recurso que é recolhido do Brasil para sustentar essa reforma, que é exatamente a CID. Então, é uma demanda que tem sido apresentada e que há uma simpatia muito grande dos governadores, dependerá, por evidente, da decisão do governo federal. Quanto à indagação do doutor Nirando de Azevedo, que é da Associação dos Fiscais, eu quero dizer, só lembrar que o tema não é tão novo assim. Quando o governador Itamar Franco assumiu o governo de Minas Gerais em janeiro de 99, ele proclamou até uma moratória para demonstrar a insatisfação que ele tinha em relação ao tema dessa dívida. Então, evidentemente, é um tema já recorrente. Como eu disse aqui durante meu pronunciamento, o que era um tabu já não é mais, felizmente, porque percebemos que a evolução, inclusive os indicadores, levaram a dívida a ser praticamente impagável em relação a todos os estados. Mas acredito que a participação dos senhores auditores fiscais de todos os estados nesse papel é muito importante, porque nós precisamos de investimentos, exatamente para fazer frente às necessidades, não só de infraestrutura física, mas também social. E os estados precisam ter esses recursos que hoje são carreados, na sua esmagadora maioria, aquilo que teoricamente poderia ser livre, para o pagamento dos encargos. Não queremos jamais, professor Rogério, concordamos integralmente com a manutenção da lei de responsabilidade, mas é tão somente uma revisão para ajustar a norma contratual atual àquilo que foi negociado lá atrás, no final da década de 90, que, volto a dizer, foi aquele momento muito positivo para os estados. Só que o positivo transformou-se em negativo. Então, a cláusula rebus sic stantibus, tão famosa, é a teoria da imprevisão, uma no direito civil e outra no direito público, precisa também ser aplicada nesse caso, acredito até sem alteração da lei complementar, mas isso as comissões estão analisando. Então, são as duas questões que eu respondo. Temos uma última pergunta que eu vou endereçar aqui ao ministro Nelson Jobim, do doutor Carlos Antônio Ferreira. A mídia tem exposto muitos problemas gravíssimos de ordem social nas 5 áreas da ação pública: segurança, educação, saúde, transporte público, geração de emprego. Podemos atribuir esses problemas à ingerência dos gestores ou à falta de recursos? Ambas. Ou seja, não adianta você ter recurso sem ter a gestão. E não tendo gestão, não tendo recursos. Eu creio que são temas atuais da sociedade brasileira que precisam ser enfrentados. E o fato é que nós precisamos buscar o ajuste de contas do país com o seu futuro. E que as condições são postas. Lembrem-se bem que ninguém avança senão na crise, ou seja, na provocação. Eu creio que esse momento é um momento importante para isso. Ou seja, para a gente conseguir meditar a Federação Brasileira, não mais na perspectiva dos interesses individualizados de cada Estado, mas sim dos interesses globais da nação. Agora, lembra bem que esses interesses globais da nação precisam repercutir diretamente sobre os Estados Federados. E, por último, eu faria uma provocação ao IPEA. O IPEA parte do pressuposto que essa nova lei teria que partir da atual divisão estabelecida na lei. Só que essa atual divisão estabelecida foi tida como inconstitucional pelo Supremo. Logo, a partir de 1º de janeiro de 2013, não poderá haver nenhuma distribuição baseada naquilo que é inconstitucional. E aí temos um problema, então, digamos, de natureza jurídica, em que a premissa que parte o IPEA é uma premissa que vai se falsificar a partir do dia 1º de janeiro. Como é que isso vai ser controlado? Ou seja, isto deveria ter acontecido logo após a 2010. Então, nós teríamos uma transição de 2010 até 2013, janeiro de 2013, quando teríamos já a introdução de novos critérios. Agora, pretender que os critérios antigos se mantenham a partir de janeiro de 2013 para evoluírem, vai ter problema em relação àqueles estados que promoveram as ações diretas de inconstitucionalidade, leia-se Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Então, é um problema jurídico complicado, em que nós teríamos que pensar muito bem nisso. Eu creio que também fazer o discurso de que a extensão do Estado, não territorial do Estado, possa ser relevante, é como faríamos para responder aos problemas relativos aos habitantes de São Gabriel da Cachoeira, ou de Maturacá, ou de Tabatinga, ou do Forte Príncipe da Beira,
Será que nós temos a possibilidade de pensar de que só as grandes áreas de concentração poderiam ser as responsáveis? Ou a questão é basicamente um problema de desequilíbrio de capacidade fiscal? Ou seja, nós temos que ter um ajuste sobre qual é o critério básico para essa distribuição. Se o critério básico para a distribuição é a busca de um equilíbrio da capacidade fiscal, os mecanismos vão aparecer. Agora, colocar os mecanismos na frente como algo, digamos, a priori, não funciona. Ou seja, faremos um acerto sobre se efetivamente, e é uma questão posta, busca-se o equilíbrio, reduzir os desequilíbrios das capacidades fiscais dos Estados para que o Estado possa fazer os investimentos, aí é aquela coisa da regra econômica. Se você diz que eu vou ganhar dinheiro tendo mais morte, eu vou assegurar as mortes. Mesmo que o meu cemitério não possa ser aberto de acordo com aquela novela que nós já tivemos. Então, nós não podemos ter mecanismos que estimulem o contrário, porque é aquela linguagem identificada por Richman, que é o efeito perverso. Ou seja, eu deixo de fazer, porque se eu fizer o contrário, eu vou ter uma receita. E é o problema da capacidade de renda per capita. Ora, se a renda per capita cresce com o crescimento econômico, eu vou reduzir o fundo. Se o fundo aumenta a renda per capita, porque aumenta o crescimento econômico, logo, eu vou reduzir o fundo, como é que faz? Aí o governante que tem 4 anos vai pensar no prazo de 4 anos. Ou seja, não é um assunto exclusivamente técnico, é um assunto basicamente político e jurídico. É só essa observação em termos de meramente provocação para lembrar que tem problemas. Bem, agradecendo ao professor Rogério Miranda, ao governador Anastasia, ao ministro Nelson Jobim, ao governador Tarso Genro, que teve que sair, eu quero convidar a todos para retornar também amanhã às 9 horas para a mesa redonda Poder Judiciário, a busca de um modelo ideal, administração da justiça, com os ministros Gilson Dipp, Eliana Calmon e o senador Pedro Taques. Avisar que durante o intervalo dos trabalhos de amanhã, nós teremos também sessão de autógrafos com o ministro Gilmar Mendes. Eu quero dizer que nós tivemos um raro momento, um precioso momento de ter essas 4 figuras extraordinárias debatendo a Federação Brasileira. Agradecer novamente a todos e declarar encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Deve haver uma lei de consenso. Então, os estados mantêm uma parte da competência legislativa à medida que podem evitar a cessão da competência legislativa à federação. Essa é um motivo pelo fato de ter aumentado cada vez mais a cessão para a federação. Então, hoje, existe uma inversão. Mas, além, eu vou falar um pouco mais desse fenômeno. No plano da fazenda pública, as coisas se passaram de forma similar. Os estados economicamente fortes não estavam em condições de cumprir as suas tarefas como o queriam, o que levou a federação a dar recursos financeiros do seu orçamento, mas aqui a federação também impunha o seu ponto de vista, dizendo aos estados como deveriam cumprir as suas tarefas e utilizar os recursos repassados pela federação. Assim, no início dos anos 60, já aconteceu o seguinte, em parte por alteração formal, emenda formal, em parte pela alteração prática. A República Federal da Alemanha desenvolveu-se cada vez mais na direção de um certo centralismo político. Existe um livro famoso, escrito no início dos anos 60, escrito por Karl Hesse, um dos maiores constitucionalistas da Alemanha. E o livro se chama O Estado Federal Unitário. Com isso, se tende precisamente a dar conta dessa tendência à centralização. Próximo passo, a evolução da República Federal da Alemanha no pós-guerra foi considerada na sua totalidade especialmente feliz.
Foi especialmente feliz o fato de que que os primeiros anos da República Federal da Alemanha, desde 1949, foram anos de prosperidade crescente. A República Federal da Alemanha transformou-se num poder econômico, numa potência econômica grande. A primeira crise que sacudiu a República Federal da Alemanha foi a crise do petróleo de 1967. Isso fez com que os recursos tributários fluíssem mais lentamente. A federação passou a ter poucos recursos financeiros e notou-se que no federalismo, no qual a gestão fazendária da federação federal e a administração fazendária estadual não permitiam combater eficazmente a crise. Em parte, tomavam medidas que se anulavam reciprocamente, a federação e os estados, razão pela qual se fez a primeira das duas grandes reformas do federalismo, que afetou muitos artigos da nossa lei fundamental. Podemos descrevê-la com um conceito grosseiro de transição do federalismo dual na direção do federalismo cooperativo. Eu devo dizer que o federalismo nunca foi inteiramente dual, mas a gente tinha que saber no sistema antigo quem tinha uma determinada tarefa, quem tinha uma determinada competência. Isso era claro, não havia competências mistas. Nesse sentido, nós éramos dualistas, mas não assim como em outras nações federalistas como os Estados Unidos e a Suíça, que eu já mencionei antes. Agora, eu falo sobre a transição na direção a um federalismo cooperativo que se evidencia no seguinte. Temos agora tarefas comunitárias da federação e dos estados. Determinadas áreas da política foram conjugadas, fazendo com que a federação e os estados podiam atuar conjuntamente. Foi introduzida uma gestão fazendária comum. Os estados já não eram mais independentes, mas tiveram de se submeter a um macroplanejamento organizado pelo plano da federação. Essa transição na direção do federalismo cooperativo suscitou consequências que não foram imediatamente entrevistas, mas que logo mais foram descobertas e compreendidas como consequências. A primeira coisa que se pôde compreender na área da política, do planejamento da gestão fazendária comum, houve um processo muito penoso. 10 estados, ou melhor, 11 estados antes da reunificação em 1990, 16 depois, tiveram de ceder competências. Isso mudou a modalidade da tomada de decisões políticas. Saiu-se do parlamento, saiu-se da negociação e foi-se na direção da deliberação. A federação e os estados estão reunidos na mesa redonda, atrás de portas fechadas, e procuram encontrar uma solução de compromissos que possa ser aceita por todos. Isso fez com que as soluções de compromisso quase sempre foram elaboradas com base no mínimo múltiplo comum, e quando essas consequências provavam ser difíceis, complexas, quase era impossível abandonar isso. Alguém sempre tirava proveito, e no fim as coisas ficavam como estavam. Então, evoluções falhas eram dificilmente corrigíveis, o que levou a custos elevados da efetividade, mas também a custos consideráveis da democracia interna da Alemanha. As negociações elas acabam com a responsabilidade. Quando uma medida teve sucesso, então tanto o espectro à esquerda e o espectro à esquerda dizem nós fomos nós. Agora, se uma medida não produzia os resultados esperados, então cada um procurava passar a culpa, atribuir a culpa ao outro. Então, o eleitor já não sabia mais com transparência quem ele podia remunerar pela política boa e quem ele deveria castigar pelo comportamento ruim. Então, os custos para a democracia foram muito elevados.
Acresceu uma outra evolução que eu antes mencionei rapidamente. As senhoras e os senhores talvez se lembrem da relação entre leis de objeção e leis de consenso. A maioria das leis agora eram leis de consenso, em parte pelas mudanças constitucionais que eu já mencionei, em parte devido ao fato de que o lado federal fez grande uso das possibilidades de dizer aos estados como deveriam fazer estruturar as mudanças. Em parte, isso foi também encaminhado por um juízo que me parece errôneo do Tribunal Constitucional Federal, que diz o seguinte: se na lei existe apenas uma única norma, um único parágrafo que suscita a lei de concessão, imaginem uma lei com 1000 artigos, 1000 parágrafos e um parágrafo apenas não se coordena. Então, toda a lei deve ser beneficiada pelo consenso de todos os legisladores estaduais. Isso se torna problemático no momento em que no Parlamento Federal e no Conselho Federal temos maiorias políticas distintas. Na época nós não tínhamos isso, mas mais tarde nós passamos várias vezes por esse fenômeno. Aqui se evidencia também uma tentativa à centralização. Verifica-se que a lealdade partidária saltam por cima da fronteira de interesses entre federação e estados. Para dizê-lo concretamente, a minoria no Parlamento Federal, que não pode impor seus próprios planos políticos, usa a sua maioria no Conselho Federal para, pela via da lei de anuência, contrarrestar as necessidades do Parlamento Federal. Na segunda fase do governo Kohl e na maior parte do governo do chanceler Gerhard Schröder, isso aconteceu constantemente, permanentemente, com a seguinte consequência: medidas reformistas, inclusive urgentes, ou não aconteciam, ou quando se colocava a comissão de intermediação, não se fazia um exame verdadeiro, ou que havia consensos com um atraso considerável. Isto não é apenas uma desvantagem, eu não quero suscitar aqui a impressão de que isso é apenas desvantajoso. Não, tivemos uma vantagem. No fim, a gente teve um consenso relativamente amplo para o resultado. Não é que um lado com uma clientela social-democrata ou com uma clientela cristã-social prejudicava o eleitor, mas em tempos nos quais a pressão para a reforma cresce constantemente, outros problemas passam a ocupar o centro da atenção. Esses tempos não tardaram. No fim dos anos 80, no início dos anos 90, quando os sistemas comunistas entraram em colapso e quando se manifestaram as verdadeiras tendências de reorganização da economia, bem, quando a pressão do sofrimento aumentou muito fortemente, isso levou à mudança de uma comissão que, mais uma vez, deveria fazer propostas para a reforma do federalismo alemão. Eu fui perito e fui membro de uma dessas comissões. Foi uma experiência interessante, porque a gente pôde ver o seguinte: no momento em que a esfera política sabia alguma coisa deve acontecer, mas ainda não tinha uma ideia do que se poderia fazer concretamente. Naquele momento, os peritos da comissão desempenharam um papel muito importante. A partir do momento no qual a política formou uma ideia do que se poderia fazer, os peritos só incomodaram quando eles chamavam a atenção. Tal e tal consequência desvantajosa pode ocorrer, pode advir. Uma vez tomada a decisão, os peritos todos poderiam ter sido dispensados. Eles tinham o direito de falar, mas no fundo não eram ouvidos. O objetivo em questão era o seguinte: o bloqueio era o termo político mais usado, então a nossa política era aqui na região, então o objetivo era acabar com esse bloqueio. Com que meios? Com que recursos?
Do ponto de vista do direito constitucional, as coisas eram bastante simples. Deveríamos ter acabado com as tarefas comunitárias, teríamos retornado ao dualismo e teríamos novamente reduzido os direitos do parlamento. Isso funciona, mas politicamente isso era muito difícil. Por quê? Porque os estados tinham que aceitar a mudança da Constituição e eles teriam perdido claramente a influência, razão pela qual não tiveram disposição para reformas, de modo que a deixa proferida pelos Estados Unidos foi a seguinte: assim, nós estamos em princípio dispostos a entregar algumas competências, mas o que vocês nos dão em contrapartida? Então, antes de cedermos uma competência, queremos saber o que vamos ganhar, depois podemos falar sobre a competência número 2, e se nós depois chegarmos a um consenso na Avenida Paulista, então a gente depois pode começar a conversar. Era difícil achar uma solução. Verificou-se para ver se havia concepções de legislação que poderiam ser devolvidas aos estados. Por boas razões, os estados tinham passado bem. Foi uma época de pouco dinheiro no erário público. A federação também tinha pouco dinheiro. Então se inventou uma solução de compromisso muito negativa. Nós falamos em legislação de desvio, quando em determinadas áreas a federação edita uma norma, os estados podem afastar-se e assim por diante nós podemos... Nós temos então aquilo que os eleitores na Alemanha chamaram de legislação ping-pong. Praticamente não se fez uso disso, mas isso foi uma ajuda para chegar a um resultado aceitável. No fim, o resultado estava claro e queria se fazer na comissão a última votação geral sobre o que a comissão proporia, e nessa última votação houve um fracasso, porque os estados especialmente fortes disseram é muito pouco e nós vamos receber em contrapartida para ceder as competências. O que se salvou? Nós só fomos salvados pelo seguinte: depois das eleições seguintes, tivemos uma grande coalizão do Partido Social Democrata com o Partido Cristão Democrata, e essa grande coalizão, grandes coalizões na Alemanha não são estimadas pelo eleitor, também não deixam de ser problemáticas do ponto de vista da democracia, porque aí a oposição é muito fraca. Então a grande coalizão procurou um êxito inicial que mostrasse à população: estamos encaminhando alguma coisa, podemos fazer alguma coisa. E aqui as propostas fracassadas da comissão foram muito bem vistas, elas foram retiradas da gaveta. As dificuldades foram com a ajuda da concordância dos dois grandes partidos políticos reunidos em coalizão, foram aceitos e as propostas foram promulgadas com vigência a partir até a próxima reforma, e até hoje estão em vigor. A questão do erário público não foi normatizada, ela foi normatizada mais tarde, mas apenas nós temos hoje o freio de dívidas. Os estados da federação já não podem mais contrair dívidas, não podem financiar as suas tarifas de créditos, de empréstimos, mas precisam financiá-las a partir de receitas regulares. Isto vale, em princípio, também para a federação, mas com uma série de experiências. A pergunta é a seguinte: com isso, será que se dissolve o problema político? Essa questão está em aberto. Na grande coalizão não havia problema, porque os dois grandes partidos podiam acertar qualquer coisa. Já na época da pequena coalizão, como nós a temos agora, isso também não é importante, porque as maiorias até muito pouco tempo eram as mesmas. O governo que estava dominando na federação
federação, que governava na federação, também tinha a maioria nos estados. Desde as eleições estaduais do ano passado, as coisas mudaram. Hoje temos maiorias distintas e somente agora veremos se alguma coisa... Só agora veremos se alguma coisa mudou nessa situação de bloqueio. As senhoras e os senhores podem imaginar o seguinte: mesmo aqueles que na época participaram da reforma do federalismo de 2006, 2007, em 2002 ocorreu a segunda, a introdução do freio da dívida, do mecanismo de frenagem da dívida. Muitos agora não conseguem mais se lembrar disso e dizem, não, que coisa mais esquisita, nós precisamos de uma nova reforma do federalismo. Gostaria de fazer um comentário à guisa de conclusão. Por quê? Talvez esse seja um tema interessante para a nossa discussão e para uma análise comparativa. Por que se faz federalismo? Ora, isso não é importante fazer essa pergunta. Se a gente desenvolve um sistema, se a gente desenvolve sistemas federais, ou se a gente tem um sistema federal e que quer modificá-lo, então a gente precisa ter objetivos. E os objetivos a gente formará, em regra, partindo da hipótese de que o federalismo parece fazer sentido e tem determinadas vantagens diante do centralismo. E quando a gente sabe isso, quando a gente sabe qual é o objetivo, então a gente pode reformar de forma melhor, com foco nos objetivos. No início, as coisas aconteceram da seguinte forma. Diversos estados, até então independentes, juntaram-se num novo super-estado, num macro-estado, porque certas tarefas que tinham poderiam, como acreditavam, ser resolvidas melhor de forma comunitária. Mas como os estados queriam manter a sua peculiaridade e não queriam perder essa unidade, a peculiaridade num novo Estado federativo unitário, bem, então, implementação conjunta, isso sim, no mais, preservação da multiplicidade entre os estados. Isso é especialmente adequado se o novo Estado tem fortes tensões religiosas, étnicas, então nada mais ajuda do que a introdução de um sistema federativo para compensar essas tensões. Pode ocorrer que as coisas não deem certo se as tensões forem muito fortes. Assim, nos últimos tempos, alguns estados federativos foram dissolvidos, assim a República Tchecoslovaca, que foi dissolvida na República Tcheca, na República Eslovaca. A antiga Iugoslávia foi dissolvida. Existem tentativas de secessão na Grã-Bretanha, na Espanha. Os ingleses provavelmente terão uma votação, um plebiscito na Escócia para ver se a Escócia vai ficar no Reino Unido. A única coisa que atrasa a secessão é o seguinte: um Estado que hoje sai por meio da secessão não faz mais parte da União Europeia, precisa apresentar um novo requerimento. Se a Catalunha proclamar a sua independência, e a Espanha não concordar, então vai ser muito difícil a Catalunha entrar na União Europeia. Então na Itália também existem tendências secessionistas. Isso depende muito dos respectivos países. Na Alemanha, originariamente, as coisas foram também assim. Essa ideia de fazer tudo em conjunto, isso foi aceito, mas havia uma multiplicidade muito grande. Mas no decorrer do tempo, esse colorido estadual esmaeceu-se. Um tópico certamente é o seguinte: a Alemanha perdeu grandes extensões territoriais no fim da Segunda Guerra Mundial. Os alemães que moravam em muitas áreas da Europa Oriental foram extraditados, expulsos. As antigas comunhões foram com isso dissolvidas. A mobilidade da população aumentou muito em função do desenvolvimento econômico da Alemanha do pós-guerra, e pode-se observar genericamente que o desejo de relações sociais unitárias hoje é muito mais forte do que o desejo da peculiaridade. A Baviera é uma certa exceção, mas no fundo é a única exceção. Então, para um país como a Alemanha,
a razão primacial, a razão propriamente dita pela qual se cria uma estrutura federativa, não está. Bem, aí a gente olha quais são as modificações secundárias em favor do federalismo, e aqui a gente pode mencionar algumas. Assim, uma forma adicional da divisão dos poderes, não a divisão no plano horizontal com os 3 poderes de Estado, mas muitas vezes se diz que é necessário acabar com o abuso do poder. O que se diz hoje muito também é que é a necessidade da contribuição para reduzir a frustração das minorias, porque aquele partido que durante muito tempo não conseguiu vencer pode colocar os governos de alguns estados. Tem, portanto, possibilidades de interferir na política e nem sempre é perdedora. Uma boa parte dos políticos federais